Boa noite, irmãos, a graça e a paz, mais uma vez, como igreja, nesse nosso encontro por videoconferência, online. Nós estamos juntos neste momento, de crise, de pandemia, de isolamento social, mas com o coração agradecido a Deus, com disposição na alma de servir e adorar o nosso Deus. E neste momento nós vamos ter uma palavra de oração, agradecendo o Senhor por mais um momento que Deus nos permite nos encontrarmos para estudarmos a palavra do Senhor, para crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos, neste momento, convidar o presbítero Júnior, que está conosco, para vir até aqui, nos elevar a Deus em oração, e após nós orarmos, eu pediria aos irmãos que pudessem abrir suas Bíblias em Mateus capítulo 5, do verso 21 ao verso 30. Mateus capítulo 5, do verso 21 ao verso 30. Graça e a paz, irmãos. Oremos. Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Santo, Deus de amor, Deus de misericórdia, Deus que criou os céus e a terra, que está nos céus, está aqui no meio de nós. Deus, nós louvamos o Teu nome, glorificamos ao Senhor nesta noite, pedimos a Tua bênção sobre as nossas vidas. Nós queremos exaltar o Teu nome, glorificar a Ti, porque só o Senhor é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. E a Deus, que neste estudo, nesta noite, nós possamos aprender mais da Tua palavra, possamos, ó Pai, ver mais aquilo que precisamos, ó Pai, estar atentos ao que o Senhor nos chama a fazer, a falar e a evangelizar e a falar a outras pessoas também a Tua palavra. Ó Deus, agradecemos ao Senhor nesta noite pela vida dos irmãos que estão em suas casas. Pedimos, ó Deus, que o Senhor guarde, cuide de cada um, continue abençoando a vida de cada um deles, ó Pai. Que eles possam estar sendo abençoados, ó Deus, com essas palavras, com esses dias que nós estamos levando até eles, ó Deus, através das redes sociais, ó Pai, estes estudos, ó Pai, as reuniões de oração, os estudos, o culto e as escolas bíblicas dominicais. Que nós possamos estar aproveitando realmente nosso tempo, aproveitando aquilo que o Senhor tem nos proporcionado, da forma que o Senhor aprove, da forma que o Senhor acha que tem que ser, porque nós sabemos que todas as coisas estão no controle do Senhor. E nós entregamos, ó Deus, nesta noite, nas Tuas mãos, a vida do reverendo Oswaldo, que estará trazendo, ó Deus, o estudo da Tua palavra, que este estudo, ó Deus, ele possa estar falando muito forte ao nosso coração, à nossa alma, que nós estejamos atentos, acompanhando, e estejamos, ó Pai, acompanhando para estarmos praticando também aquilo que o Senhor estará nos ensinando. Obrigado por esta noite, obrigado pela saúde de cada um dos irmãos, obrigado, ó Deus, pela vida de cada um. O Senhor, ó Deus, continue dando saúde, dando sabedoria, entendimento, ó Deus, e, ó Deus, ânimo, para que esses dias, ó Pai, passam logo e nós possamos, ó Pai, nos reunirmos em breve, para juntos, ó Pai, comunharmos, que estamos em comunhão, estamos, ó Deus, lendo a palavra, orando juntos, visitando uns aos outros. Este, ó Deus, seja um momento de reflexão para nós que nós precisamos de ter. Mas agradecemos por tudo neste momento e todos os dias da nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Agradecemos ao presbítero Júnior, nosso querido presbítero André, que está aí nos abençoando com os seus préstimos e com a sua capacidade de entender tecnologia. Nós louvamos a Deus pela vida dos nossos irmãos. Queridos, a minha Bíblia é NVI, da Nova Versão Internacional, e eu estarei fazendo a leitura em Mateus capítulo 5, do versículo 21 ao versículo 30. Amém, queridos? Vamos lá? Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também a qualquer que disser a seu irmão, raca, será levado aos tribunais. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe
sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresenta a sua oferta. Entre em acordo depressa com o seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz e juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Mas eu lhes digo: qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito o fizer pecar, arranque-o, lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a, lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Então, queridos, esse texto que nós lemos, hoje nós vamos trabalhar simplesmente até a questão do homicídio, mas eu li até o verso 30, poderia ler até o final do capítulo 5, mas eu quero trabalhar a questão do divórcio, da questão do adultério, junto com a questão do divórcio. Aí depois nós vamos trabalhar sobre do versículo 33 ao versículo 48, tá? Amor aos inimigos. Então é toda uma mensagem que Cristo traz agora, a aplicação do Sermão do Monte, essa aplicação que ele traz, e vamos trabalhar hoje nessa aplicação que Cristo fazia aos seus ouvintes da sua época, como a nós também. E o Sermão do Monte ali, Cristo exortou, chamou o seu discípulo, a multidão se assentou-se, e ele subiu ao monte e começou a ensinar, dizendo as bem-aventuranças. Mas agora Cristo, o Senhor Jesus, começa a aplicar a questão do dia a dia, as questões práticas que nós vivemos, que eles viviam, como também nós vivemos. Os tempos mudaram, mas os pecados não. A verniz, o pecado, pode ser até diferente, queridos. A cor pode ser até diferente, mas a essência do pecado continua mesmo. O pecado, querido, é desde Adão até os nossos dias, o homem continua pecador. Embora o avanço da tecnologia, o desenvolvimento social em muitas áreas da indústria, do comércio, a facilidade das coisas tornou a vida mais prática, mas contudo o homem continua o mesmo. O homem continua pecador. O homem peca porque ele é pecador. Então a sua natureza, a sua inclinação é para o mal, é para o pecado, e o homem só pode deixar de ser escravo do pecado com a intervenção de Deus, com a ação graciosa, soberana do Espírito Santo de Deus. Então, por isso que quando os apóstolos começaram a pregar, Cristo, com João Batista, começou a pregar, ele começou a pregar dizendo: arrependei-vos. Cristo, quando começou a pregar, arrependei-vos, e o apóstolo Pedro, lá no livro de Atos, ele chama todos os seus ouvintes ali naquele contexto ao arrependimento. Então, a mensagem de Deus para o mundo, a mensagem da igreja para o mundo é: arrependei-vos e crede no Evangelho, credes em Deus. Então Cristo agora começa a confrontar o nosso pecado no nosso interior, lá dentro de nós. Então nós devemos estar atentos a essa realidade. E aqui ele começa, depois de falar sobre Jesus cumpre a lei, o pastor Cleudimar na semana passada deu sobre a lei, de abolir a lei. Cristo não veio abolir a lei, mas ele veio cumprir a lei. Ele foi o único que cumpriu a lei cabalmente, porque nele não havia pecado. Ele foi o único que foi capaz de cumprir toda a lei. Ele recebeu a punição dos nossos pecados sobre ele. Ele se fez pecador em nosso lugar. Então Cristo recebe a condenação dos nossos pecados no seu corpo físico, na sua vida. Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas mazelas sobre si. Hoje nós estamos aqui na condição, você que está me ouvindo, você que está nos acompanhando, você que está lendo a Bíblia, você sabe de que, queridos,
Nós somos hoje redimidos, nós fomos regenerados, nós nascemos pelo Espírito Santo de Deus. De novo, nós não somos mais escravos do pecado. Nós ainda pecamos no nosso corpo, nós ainda pecamos, temos fraqueza, limitações, pecamos, mas nós não somos mais escravos. Nós não somos mais governados pelos nossos desejos pecaminosos, que nos leva a pecar, que nos faz pecar, e nós pecamos porque somos pecadores, mas nós agora fomos libertos, e como libertos nós podemos buscar ao Pai, pedir a graça do Senhor, o livramento de não cairmos em tentação, termos comunhão com Ele pela palavra, pela oração, e Ele certamente nos socorre, nos socorrerá. Mas aqui Jesus fala a vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás. A quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo: qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão raca será levado ao tribunal. E qualquer que dizer louco corre o risco de ir ao fogo do inferno. Então, querido, o que quer dizer isso? O que Cristo quer? Cristo, ele, como eu falei para os irmãos, ele não veio abolir a lei. É um mandamento, lá entre os 10 é um mandamento: não matarás. Mas Jesus trouxe o quê? Um clarear. Ele trouxe uma amplitude sobre esse mandamento. Está escrito lá: não matarás. Qualquer que matar será culpado. Então, como matar? Na guerra, o que eu faço? Na guerra, mas aqui, como nos comentários, diz assim: não assassinarás, não cometerás homicídio, não cometerás assassinato. É quando voluntariamente, é quando dolosamente eu planejo, eu desejo a morte de alguém. Mas a Cristo fala aqui, ele sai da esfera do ato físico que eu cometo e vai para o nosso interior. Qualquer que no seu coração ficar colérico, enfurecido, irado e planejar o mal contra o seu irmão, já o assassinou, já é assassino, já está matando o seu irmão. Quando diz não matarás, mas não matar involuntário, quando eu pego o meu carro e às vezes sem querer, aí uma pessoa entra no carro, a pessoa passa no sinal aberto e acontece um acidente. Ali é claro, querido, que foi um crime, aconteceu, a pessoa veio a falecer, falecer nesse contexto. Ali não foi um crime doloso, mas culposo. Eu não matei, mas eu não tive a intenção de matar. Mas aquele que no seu coração se irá contra seu irmão, irá-se contra o seu irmão, guardar o mal no coração, planejar o mal contra o seu irmão, esse já é réu do fogo do inferno. Esse já está condenado ao fogo do inferno. Jesus foi no cerne, Jesus foi na questão, no problema. E qual de nós, a você que está me ouvindo, a você que está nos acompanhando, já não ficou chateado, irado contra o seu irmão ou contra o seu próximo? Qual de nós, queridos? Qual de nós já não desejou, já não se alegrou, já não bateu palma para o mal que veio sobre uma pessoa que você não gosta? A pessoa que te fez o mal, a pessoa que te atacou, que te perseguiu, e você desejou o mal para ela. E você falou: não, tem que cumprir, ela tem que pagar pelo que ela fez. Porque a partir daí, querido, eu começo a fazer juízo a partir da minha experiência. Eu começo a julgar a partir do que eu passei. Não, o texto fala para que eu não venha apoiar, que no meu coração eu possa estar livre de ser escravo de um sentimento de ódio, de um sentimento de mágoa, de um sentimento de rejeição, de um sentimento de ira. Mas eu quero abrir um parênteses aqui para falar sobre a ira. A ira de Deus é uma ira justa, pura, porque a ira de Deus não visa destruir, mas punir. Quando Deus se ira, Deus se indigna com o pecado, eu também, mesmo sendo pecador, sendo fraco, limitado, eu posso me irar sem pecar.
Embora tenha alguns aí que dizem que não, que toda ira é pecaminosa, e irou você peca. Não, a ira justa de Deus é uma ira santa. Deus se indigna com o mal, Deus reprova o mal. O povo de Israel pecou desvairadamente, pecou nos seus desejos, adorando a outros deuses, e Deus se irou com o seu povo. Mas contanto Deus não abandonou, não deixou o seu povo, Deus corrigiu o seu povo. Quantas vezes lá, estou lendo o livro de Abacuque, o livro de Naum, profeta Naum, Abacuque, profeta Amós, Abacuque, Deus levanta as nações para servir de disciplina para o seu povo, porque Deus corrige, Deus ali trata o seu povo. A ira de Deus é uma ira corretiva na vida do seu povo, mas também a ira de Deus é uma ira punitiva para aqueles que desobedecem a sua palavra. Então, querido, nós estamos diante de uma situação em que Deus se ira, Deus ficou chateado, Deus ficou indignado com o pecado, com a maldade, com a ingratidão, com a desobediência. Muitas vezes nós crentes ficamos chateados, irados com o pecado. Você tem que ter ódio do pecado, você tem que ter raiva, você tem que sentir repulsa pelo pecado, embora sendo pecador. Embora nós sendo pecadores, nós devemos ter ódio, rejeição pelo pecado. Eu não quero, mas muitas vezes eu cometo certos tipos de coisas. Eu falo muitas vezes: Senhor, tenha misericórdia de mim, conceda-me a tua graça, renova-me, Senhor. E o texto vai dizer que muitas vezes, queridos, você ouvir o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. O que quer dizer isso? Sujeito a julgamento é quando você vai com a intenção de matar. Muitos pacifistas, muitos defensores, aí grupos que é contra a pena de morte, contra a morte, muitas vezes ele olha o homicida, mas aquele que sofreu, a vítima desse homicida, a família dessa vítima que perdeu, qual deve ser a punição para ele? Qual deve ser? Muitas vezes nós queremos que esse pensamento, que esse coração pacifista, querido, esquecemos que muitas vezes sem trabalhar a questão da consequência, da punição daqueles que dolosamente, aqueles que maquinou, planejou o mal e tirou a vida de uma pessoa. Qual será a sentença? Qual será a condenação para ele? Querido, nós devemos entender, exemplo, se o Brasil é atacado, invadido, nós temos que nos defender. Então certamente haverá mortos. Quando o texto está dizendo não matarás, o texto é aquele que voluntariamente ele fica encolerizado, ele fica cheio de cólera, cheio de ira contra o seu próximo, e vai lá e faz o mal para o seu próximo. Então não cabe a mim e a você julgar. Tem um ambiente apropriado para fazer isso, querido. Então eu devo entender, e o que o texto está dizendo aqui é quando aquele que maquina o mal, não matarás, quem matar estará sujeito a julgamento. Que julgamento é esse? Ao julgamento de Deus, e dos homens, porque todo pecado é contra Deus. Todo pecado é contra Deus. Então, se todo pecado é contra Deus, eu tenho que ter consciência da minha condição de pecador, que eu peco, mas também eu peco contra o meu próximo. Essa questão do relacionamento interpessoal, do relacionamento de uns para com os outros. Então, o homicídio, o texto vai dizer, o homicídio é aquele que comete homicídio, aquele que deliberadamente vai e faz o mal, ou planeja. Eu não vou matar aqui o presbítero André, o presbítero Júnior, não vou matar ele fisicamente, mas no meu coração eu estou assassinando, eu estou cheio de ódio, eu estou cheio de mágoa, eu estou com pensamento de mal para com eles, e isso é pecado, e isso no seu coração você já cometeu o homicídio. E Cristo, aqui nesse mesmo capítulo, a partir do versículo 27, sobre o adultério: não adulterarás. Não é só se deitar com a mulher casada, você sendo casado, você se envolver com uma pessoa, uma mulher. Não é só
Não, você é casado. Mas Cristo está dizendo aqui, aquele que no seu pensamento, aquele que no seu coração desejou, pensou e começou a alimentar aquela lascívia, aquele desejo impuro, aquela imoralidade sexual, a Bíblia diz, você já adulterou no coração. Esse mesmo princípio se aplica também aqui, queridos. Porque se no seu coração você já está com ódio mortal do seu próximo, você já é um assassino, você já é um homicida, você já é. Então, de tudo que você deve guardar, guarda o seu coração, porque no nosso coração, querido, só Deus conhece o que passa no coração, na mente do ser humano. Muitas vezes as pessoas sorriem, falam de paz, mas estão armadas para se destruírem, ou querem destruir a outra. Quantas pessoas perderam a sua vida traiçoeiramente, porque confiou que aquela pessoa teve pensamento de paz com aquela pessoa, mas aquela pessoa por detrás estava com pensamentos maus. Quantas pessoas já perderam suas vidas porque achavam que estava tudo bem, quando na realidade já tinha alguém maquinando mal contra ela. E muitas vezes, dentro do nosso relacionamento cristão, dentro do nosso relacionamento de igreja, nós vemos irmãos se ofenderem, irmãos se agredirem com palavras, irmãos desejarem o mal uns para os outros. Querido, nós como igreja redimida em Cristo Jesus, transformada pela palavra, pela presença do Espírito Santo que habita em nós, pela sua palavra, nós devemos cotidianamente estar diante de Deus, examinando o nosso coração. Muitas vezes nós guardamos mágoa, palavras que foram ditas, nós maquinamos, nós guardamos aqui, a gente vai remoendo aquela situação, e isso faz mal para a gente, a ponto de nós não queremos mais conviver, mudar de igreja, mudar de cidade. Nós queremos até mesmo, casamentos são desfeitos por causa da mágoa, por causa da ira, por causa da maldade. As pessoas, como eu pude estar casado com uma pessoa assim? Essa pessoa só queria o meu mal, me destruir. É os espancamentos, são as agressões, são desrespeito, é você desejar o mal. Marido que planeja a morte das esposas, esposa que planeja a morte dos maridos, filho que planeja a morte dos pais para ficar com herança, para ficar com bem, com seguro. Tudo isso, querido, cai aqui, cai aqui. Então nós devemos entender, devemos compreender, querido, que a nossa vida, o nosso coração precisa estar limpo diante de Deus. Você que é cristão tem que examinar o seu coração. Às vezes você passou raiva, ficou com raiva, ficou chateado, e você começa a alimentar no seu coração que aquela pessoa sofra, que aquela pessoa pague o que ela fez, que aquela pessoa seja castigada. Você não tem coragem de chegar lá e matá-la, mas você quer que alguma coisa de ruim aconteça com ela. A Bíblia diz que isso é homicídio. Você é um homicida. Você está com o coração cheio de maldade contra o seu próximo. E quantas pessoas no mundo que vivemos estão vivendo isso? Podemos ver na nossa sociedade, na política dos nossos dias, queridos. Então nós precisamos olhar o texto e ver, mas lhe digo, qualquer que se irá contra o seu irmão, qualquer que se irá, não é aquela ira justa, não é aquela ira santa, aquela ira quando você se ira contra o mal, contra o pecado, contra a injustiça, você fica indignado. Não, é a ira que você se explode nas suas emoções, no seu temperamento, e agride, deseja mal, fala. Também qualquer que dissesse seu irmão raca, louco, imbecil, idiota, você agrediu seu irmão com palavras, você já é um homicida. Quando você chama seu irmão de idiota, louco, você de tolo, de imbecil, então você começa a agredir o seu irmão com palavras, você começa a agredi-lo, ofendê-lo com as suas palavras. Louco corre o risco de ir para o inferno. Corre risco por quê? Porque você está quase a ponto de destruir o seu irmão e não se arrepender. Portanto, se você estiver
apresentando sua oferta. Aqui trabalha a reconciliação. Às vezes eu estou em litígio com o meu irmão, às vezes eu estou com um problema com o meu irmão, houve um problema que afetou a nossa convivência, nosso relacionamento. Então eu tenho que ter humildade, reconhecer, se ele quiser, ele que tem que vir a mim. Não, o mais forte, queridos, não é aquele que espera que o outro venha a ele pedir perdão. O mais forte, à luz das Escrituras, é aquele que reconhece a sua limitação, a sua fraqueza, e se cobre da graça de Deus e vai até o outro, mesmo que o outro humilhe, desrespeito, mas faça a tua parte. Meu irmão, não é você se humilhar, é você tratar, resolver a questão, antes que a questão fique pior, antes que vá para os tribunais. Você é chamado à reconciliação, a tratar, a negociar. Se você não tiver condições, chama um irmão maduro, um presbítero, um pastor, uma pessoa mais madura, para servir de mediador, de reunir, de trabalhar essa questão. Mas não deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira. Não deixe, não durma com ira, resolva na igreja, chama o irmão à parte, chama o pastor, chame alguém mais maduro, para mediar a reconciliação entre vocês, porque essa vontade, não deixe que vá para os tribunais. Por que vai para o tribunal? Para os tribunais, por falta de humildade, por falta de perdão, é o orgulho, ele não veio falar comigo, eu vou levar só por raiva, ele merece, ele precisa disso. É você querer executar justiça com os seus próprios sentimentos. Você quer punir o outro. Então, querido, não deixa a sua oferta no altar. Se você lembrar que teu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta no altar, ali, diante, e vá primeiro reconciliar com seu irmão e depois volte e apresente a sua oferta. Antes de você ofertar o seu culto de gratidão, de louvor, de adoração ao Senhor, aqui não está falando apenas uma oferta financeira, aqui está falando, porque a oferta financeira também, querido, ela é espiritual, ela vem num coração grato, mas você não está nem aí, você vai lá, dá a sua oferta, você se torna também um homicida. Você tem que caminhar para a reconciliação. Se você vem para, então não vou na igreja, é isso que o diabo quer, encher o seu coração, encher você de justiça própria, para que você se sinta, não, é ele que errou comigo, ele tem que vir. Não, ele é o forte espiritualmente, aquele que reconhece a sua fraqueza, as suas limitações, o pecado do seu irmão, é aquele que está diante do Senhor. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado é aquele que conhece a sua miséria, o seu pecado, a sua fraqueza. Então, querido, e o seu irmão que acha que ele é o forte, é orgulhoso, na realidade ele é um tolo. Então, querido, primeiro reconcilie com seu irmão e depois volte e apresente a sua oferta. Entre de acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e ao juiz ao guarda. Então ele fala, é o desdobramento, as consequências pela falta de perdão, de reconciliação, de humildade, é quando o orgulho prevalece, é a idolatria do eu, da vontade, da autojustiça. Então, querido, as consequências vêm, e depois é mais difícil de resolver. Sejamos humildes e reconheçamos, se nós abrigamos o nosso coração, sentimento de ira, de rancor, de mágoa contra alguém, até mesmo desejando mal, está na hora de nos examinar, pedir perdão a Deus, pedir a alguém que intermedie essa reconciliação, confessar para Deus e abandonar. Abandone a ira e o furor, porque certamente isso acabará mal. Um abismo chama outro abismo, e Satanás, o nosso adversário, o opositor dos filhos de Deus, da obra de Deus, ele semeia esse espírito, esse comportamento homicida em muitos cristãos. Vamos vigiar e orar para que não caiamos em tentação. Que Deus abençoe a sua vida e leia esse texto, medite nesse texto, a sua vida. Que Deus te abençoe. A paz.